esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os amados irmãos e irmãs, durante essas últimas semanas do tempo pascal, nós temos acompanhado a trajetória do apóstolo São Paulo, suas viagens, suas missões, as pregações que ele realiza, movido por um grande desejo de anunciar aquele Jesus que ele fez a experiência naquela estrada de Damasco. Nós sabemos bem que o apóstolo São Paulo, antes de ser apóstolo, se chamava Saulo, era um judeu fiel a Deus, no entanto, perseguia os cristãos. Ele ia de casa em casa perseguindo os cristãos, os quais ele julgava infiéis a Deus, por ensinar uma religião, uma prática de fé contrária a Deus, ao Deus de seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da lei de Moisés. Ele acreditava que estava fazendo um favor a Deus, perseguindo aquela seita, que ele considerava seita. Mas naquela cidade, em direção àquela cidade de Damasco, ele tem uma experiência de Deus. Jesus se coloca diante dele. Uma luz resplandecente envolve Saulo. Ele cai por terra naquele momento. A luz é tão forte que cega os olhos de Saulo. E uma voz que vinha daquela luz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde para aquela voz: quem és, Senhor? Quem és que estou perseguindo? Eu não sei. E Jesus diz: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Ele tem uma experiência, um encontro pessoal definitivo na sua vida com o Senhor. A partir daquela experiência e de tudo que se seguiu dela, quando ele fica um tempo cego ainda, mas que tem a graça de Deus, Jesus aparece outras vezes para ele e vai ensinando a ele toda a verdade. Ele recebe depois a unção do Espírito Santo, por imposição de um homem muito humilde também, lá daquela região, Ananias. Ele recebe essa graça de Deus. Por que eu estou contando isso para vocês, recordando com vocês? Porque depois daquele impulso da graça na vida dele, ele ganha uma força, uma coragem muito grande e um desejo. Eu preciso anunciar esse Jesus, essa boa notícia, para todos os meus irmãos judeus. E ele sai anunciando e pregando. Como ele vai encontrar resistência, ele decide então, bom, uma vez que os meus irmãos judeus não querem aceitar o Evangelho, de agora em diante, então, eu vou anunciar para os pagãos. E aí nós chegamos nessas viagens que o apóstolo São Paulo faz para levar a palavra de Deus. E hoje, a leitura nos fala que ele chegou numa cidade da Grécia chamada Corinto. Chama a atenção o que Jesus fala ao coração dele quando ele chega lá naquela região. Jesus diz para ele: olha, eu peço que você não se cale. Continue falando, continue anunciando, porque nesta terra tem um povo numeroso que me pertence. E você será um instrumento nas minhas mãos para tocar o coração desse povo. Não temas,
não te acovardes. Por que será que Jesus falou isso para ele? Porque ele já chegou naquela região encontrando resistência. Nós vimos na leitura de hoje que Paulo mal começou a ensinar ali e os chefes dos judeus já se reuniram, se juntaram e foram até o procônsul, até o tribunal, para tentar condenar ele e proibir que ele pregasse. A perseguição chegou até o tribunal daquele lugar. Só que, como o Senhor tinha prometido para ele, não tenha medo, não te cales, eu estou com você. Quando Paulo vai abrir a boca para se defender diante do procônsul, ele toma a iniciativa de defender Paulo, como nós vimos, e diz para aqueles chefes da sinagoga, para aqueles chefes dos judeus, como nós ouvimos ali, olha, esses assuntos de vocês, de nomes, de tradições, são com vocês, eu não vou lidar com essas coisas não, vocês resolvam entre vocês, eu não vou me meter nisso. Paulo sai ileso daquela realidade ali. No entanto, Paulo já sentiu naquela primeira vez, naquele primeiro contato naquela cidade, que a coisa não seria fácil. Tanto assim que quando estava saindo, o que acontece? Aquele povo que está inflamado contra Paulo, não conseguindo fazer nada para ele, agarram o chefe da sinagoga chamado Sóstenes. Nós temos aqui o padre Sóstenes hoje conosco. Eu até brinquei com ele, nós vamos fazer um teatrinho na hora da missa, dessa leitura. Daí você vai vir ali na frente e nós vamos fazer com você o que fizeram com o Sóstenes da leitura. Daí ele sorriu. E eles espancaram o chefe da sinagoga. Parece que eles queriam sangue, eles queriam bater em alguém. Não deu certo em Paulo, vamos pegar então aquele que trouxe a gente aqui, o chefe da sinagoga. E esse Sóstenes apanhou para valer ali. Paulo saiu ileso desse momento. No entanto, nós sabemos que a vida dele não foi fácil. Ele também apanhou muitas vezes. Ele conta, inclusive, que numa das cidades que ele foi evangelizar, foi falar de Jesus, foi levar o amor de Deus, ficaram indignados com ele, revoltados com ele, apedrejaram até achar que estava morto, arrastam ele, jogam ele para fora da cidade, achando que está morto. Passa um tempo, Paulo recobra a consciência, sacode a poeira e volta para a cidade. O que move o coração desse homem? O amor de Deus. E é tão interessante que se nós lermos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, para nós vermos que Paulo não teve uma vida fácil naquela cidade, que ele ficou 1 ano e meio naquela cidade, ele vai dizer assim: meus irmãos, eu me alegro por todas as tribulações que nós temos sofrido por causa do nome de Jesus. Porque em todas elas, Ele é fiel. Ele permaneceu fiel a nós. Ele cuidou de nós. Por esse Jesus vale a pena sofrer. Por esse Jesus eu aceito ser apedrejado, chicoteado, e tudo que eu sofro, porque é o amor de Deus, e por esse amor vale a pena dar a vida. E Paulo segue anunciando essa graça, esse amor de Deus. No evangelho de hoje que nós estamos acompanhando também, vocês perceberam que ao longo dessas semanas agora, vem se falando muito do Paráclito, do Espírito Santo. Que o Jesus, da parte do Pai, enviaria o Paráclito, em nome dele. O Espírito Santo, que ia confirmar o nosso coração, que ia recordar tudo o que ele ensinou e nos fortaleceria e seria o nosso defensor também. Na leitura de hoje nós vimos o Paráclito agir com poder, livrando Paulo desse espancamento que foi reservado para ele. Ele sofreria aquele dano. O Espírito Santo o livrou. Como livrou todas as vezes que ele foi fiel a Deus e pôde evangelizar. No entanto, a leitura de hoje e de amanhã vão nos falar de uma outra realidade. Da grande solenidade que nós vamos viver no domingo, que é a ascensão de Jesus. No domingo é o dia das mães, mas nós vamos viver liturgicamente também a ascensão do Senhor ao céu. Esse evangelho de hoje, curtinho que nós ouvimos, faz parte do discurso de despedida de Jesus. Evangelho de São João,
capítulo 16. É Jesus que vai se despedindo. Já tinha anunciado para eles, olha, eu vou para o Pai, mas não fiquem tristes, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Onde eu vou agora, vocês não podem ir nesse momento, mas vocês irão depois. Eles já estão sentindo que é uma despedida, que não vão ver mais Jesus. Mas ao anunciar, Jesus fala da paixão, do quanto ele vai sofrer. O Filho do Homem vai ser agarrado, vai ser chicoteado, vai ser humilhado, vai ser pregado numa cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então, como que em linguagem figurada, eles não entendem muito o que Jesus quer dizer ali. Jesus está falando, como nós ouvimos ontem no Evangelho, por um pouco de tempo vós me tereis. Depois, por outro pouco de tempo, não me tereis. E um outro pouco de tempo, me tereis de novo. Quer dizer, vocês vão sofrer muito, como aquela mulher que está para dar à luz. A única coisa que vem à mente dela e o que envolve a mulher é a dor, o sofrimento. Mas depois que o bebê nasce, o sofrimento se apaga da mente dela, porque ela tem a alegria de ter dado um filho para Deus. Ter trazido à luz, à vida, um filho. É assim que vai acontecer também. Jesus está preparando o coração dos discípulos, porque em poucos dias, seguido desse evangelho, eles vão ficar aterrorizados com a violência, com a agressão com a qual vão tratar Jesus, que não fez nada de mal. Eles vão ver a crueldade do ser humano, que vai machucar o Senhor, que vai pregá-lo na cruz e vão vê-lo morto. Mas depois de um tempo, no terceiro dia, ele ressuscitará e a alegria indizível vai invadir o coração deles. Uma alegria que ninguém é capaz de retirar. É o que nós estamos vendo na vida de Paulo, desse pregador do Evangelho chamado São Paulo. Nada tira a alegria do coração daquele que faz a experiência com o ressuscitado. E meus irmãos e irmãs, para concluir essa partilha da palavra de Deus, olha que interessante. Jesus, durante a sua vida, fez muitos milagres, falou do amor de Deus para tantas pessoas, perdoou os pecadores, fez o bem, passou fazendo o bem, como nós temos esse testemunho na palavra. No entanto, ele estava limitado pela natureza humana, pela condição física. Ele estava em cada lugar por sua vez, não é? Tanto que nós vemos as viagens dele. Por um lado, no momento ele está na Galileia. Depois ele vai para a Judéia, ele vai para Jerusalém, ele vai para Samaria. Nós vemos Jesus que percorre as regiões levando esse amor de Deus. Mas ele está em um lugar só ao mesmo tempo. O que acontece depois da ressurreição e da ascensão de Jesus? Não existe mais esse limite. Não existe mais essa restrição. Agora, glorioso, ele está em todo lugar e com cada pessoa. E essa alegria os discípulos experimentam. Ele está entre nós. Ele disse que não iria nos abandonar. E é verdade, ele está entre nós. Olha para quem está do seu lado e diga essa verdade para esse irmão. Jesus está aqui. Ele está no meio de nós. Podemos estar na presença dele. Não há limite mais. Ele está com cada pessoa. Com todas as pessoas. A todo momento. Amém. Essa é a grande verdade da ressurreição e da ascensão. Ele está aqui, mas ele está lá no Japão. Junto de um católico, de um cristão, que nesse momento está rezando também. Também está lá na sua cidade. Está em todo lugar, a todo momento, ressuscitado, verdadeiramente entre nós. Essa é a grande verdade. E eu digo para você de todo o coração, meu irmão e minha irmã, a partir até daquilo que Paulo experimenta na primeira leitura de hoje, e que nós vemos ele testemunhar. Não se aterrorize o nosso coração, porque nada pode nos afastar, nos distanciar, nos separar desse amor de Jesus. Nada pode, nunca mais,
te afastar e te separar do amor de Deus, porque ele rompeu qualquer obstáculo, qualquer barreira que pudesse existir. Por sinal, ele morre para matar o nosso maior inimigo, que é a morte, que é o pecado. Ele morre para que tenhamos vida, e vida em abundância na sua presença. Feche seus olhos um pouquinho, vamos rezar com essa palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Sim, Jesus, nós te pedimos, renova o nosso coração no dia de hoje. Dai-nos a graça da fé, a certeza da fé em Ti. A certeza, Jesus, de que depois da ressurreição e da sua ascensão ao céu, que vamos celebrar no domingo, não existe mais obstáculo, barreira. Não existe um lugar sequer, e nenhum momento sequer, em que não podemos contar contigo. Em todo lugar, em cada momento, em cada realidade, em cada situação, o Senhor está entre nós. Está, Senhor, dentro de nós, no mais íntimo do nosso ser. Obrigado por esta grande certeza de fé que invade o nosso coração, de que o Senhor está aqui comigo agora, mas está também lá onde está o meu irmão, a minha irmã, aquele por quem eu rezo. O Senhor está nesse momento de paz aqui, Jesus, nesse santuário, mas também está comigo quando passo tribulações, quando vivo sofrimentos, enfermidades, perseguições. Obrigado, Senhor, porque eu posso contar com a Tua presença em todo momento, em toda a realidade da minha vida. Dai-me a graça de crer sempre, Jesus, de contar sempre contigo. Porque como nos fala a Tua palavra, Senhor, a esperança em Ti não decepciona, porque o Senhor é fiel e está entre nós. Verdadeiramente estás entre nós. Tu és o Deus conosco, o Deus fiel, o Deus de amor. Reinflama o nosso coração, Senhor, com a unção do Espírito Santo neste momento. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos motivados, movidos por essa graça, por essa unção e presença, para que a nossa vida, Senhor, em Ti se renove a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.